nós temos inúmeros benefícios do feminismo, inclusive uma coisa que ela disse que é a espinha dorsal do feminismo, que é a chamada revolução sexual, que conquistou inúmeras coisas muito boas, sim, para a sociedade, e que não foi dependente somente da tecnologia, mas também da aceitação social, como, por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional, uma tecnologia que fez muito pela vida das mulheres em relação ao planejamento familiar, mas as feministas foram responsáveis por naturalizar o uso da pílula anticoncepcional e inúmeros outros métodos contraceptivos. A revolução sexual também foi responsável por reduzir o tabu em relação ao exame do câncer de próstata, em relação à mamografia, em relação a não ter mais o tabu, a vergonha de menstruar, inclusive de engravidar, por incrível que pareça. Leila Diniz, ela foi um ícone da sua época, porque ela fez um ensaio fotográfico escandaloso quando ela estava grávida, usando biquíni. A gravidez era um tabu. As pessoas, elas tinham vergonha de aparecerem em público grávidas. E eu digo isso, eu tenho uma evidência anedótica, que é o caso da minha avó. Ela é uma gaúcha do interior, católica, que foi criada no interior de Erechim, em Gaurama. E ela me disse que as mulheres, elas tinham vergonha de serem vistas grávidas em público. Sabe por quê? Elas tinham feito sexo e ninguém poderia conceber uma situação como essa. Então era um sinal, era um tabu de que aquela mulher já não era mais pura. Ela havia casado e feito sexo. A revolução sexual, que está assim vinculada ao movimento feminista, principalmente nos anos 70, foi responsável por reduzir tantos e inúmeros outros tabus em relação à sexualidade. Tanto que em determinados países em que não houve a revolução sexual, até hoje as mulheres têm que lidar, por exemplo, com o tabu da menstruação, que é o caso da Índia, que é o caso do Afeganistão. Lá você vai ter casos, por exemplo, em que as mulheres, elas só podem estudar até a 4ª série, depois elas não podem mais. Portanto, elas não podem se tornar médicas. Então elas não podem atender as mulheres. Só que o problema é, os homens também são proibidos por lei de verificar a condição ginecológica da mulher. Logo, essas mulheres estão morrendo devido ao tabu extremo em relação à sexualidade. No Ocidente, tudo isso foi revolucionado e mudado justamente por causa da revolução sexual. Agora, eu estou dizendo que não existem efeitos colaterais eventualmente ruins em algumas sociedades? Claro que existe. O caso do Brasil, por exemplo, em relação à epidemia, que eu poderia dizer, enfim, das mães solteiras. Tem tantas mulheres que não têm pai para os seus filhos. Eu considero isso realmente uma tragédia, muito triste. Mas veja bem, se eu não atribuo situações ruins unicamente ao feminismo, por que eu atribuiria as coisas boas a todos os outros fatores adjacentes, menos ao feminismo? Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância e você ganha uma revista.